Bom, o que é o planejamento estratégico? Nada mais é do que você entender onde você está hoje, traçar o seu objetivo de longo prazo, porque a parte estratégica ela é de longo prazo, estamos falando aí de 3 a 5 anos pelo menos, então você conecta o seu ponto de partida com o seu ponto de destino. O planejamento estratégico é justamente a conexão entre essas duas coisas. Quer dizer, eu parto de uma análise SWOT, de uma análise de ambiente, de concorrência, de mercado, entendo onde minha empresa está inserida e depois que eu fizer isso, eu vou pensar, tá, aonde eu quero chegar? Onde é possível chegar? E aí você define o seu ponto de destino, né, o seu objetivo. Esse objetivo e essa conexão do início, ele serve justamente para você poder vir aqui no meio do caminho e dizer como que você vai fazer isso. A primeira grande questão conceitual dele é a seguinte: você não consegue voltar no passado para criar um presente novo, mas no presente você consegue criar o seu futuro. A base do planejamento estratégico, a base conceitual do planejamento estratégico vem daí. Como é que eu crio o que eu quero para o futuro da minha empresa? O empresário brasileiro não está acostumado a planejar, não faz parte da cultura do brasileiro planejar. Mas eu acho que as mudanças que vêm acontecendo no mundo moderno estão obrigando, inclusive os brasileiros, a planejarem, a fazerem planejamento dos próprios negócios, do que eles querem para o futuro. Então, eu diria que o planejamento estratégico hoje, ele é difundido no mundo inteiro e o brasileiro está acordando para isso e está começando a fazer o planejamento. Mas por quê? Porque ele se viu na necessidade. A estrutura do planejamento estratégico ela é baseada em ponto de partida, ponto de chegada, e você define ao longo desse caminho quais objetivos você quer ir cumprindo e para isso você cria os projetos. Então você vai estruturar projetos dentro da sua empresa que vai dizer como é que aqueles objetivos vão ser atingidos. E como a gente sabe que o que não é medido não está sendo gerenciado, então a gente cria metas e indicadores para cada um desses projetos. Durante o processo de execução do planejamento, você vai checando se os indicadores estão sendo atingidos, se as metas estão sendo atingidas, se os indicadores estão mostrando para nós que a gente está no caminho certo. Porque, na verdade, planejamento é um exercício de criatividade, é um exercício de imaginar. E depois que você imagina, você precisa ver se a execução do que você está imaginando, colocando aquilo em realidade, se de fato está acontecendo. Quem diz isso para nós são os indicadores e as metas. Um outro aspecto importante do planejamento estratégico é a definição de cultura. Porque, geralmente, quando a empresa está fazendo planejamento estratégico, e muitas delas estão fazendo isso pela primeira vez, é importante você revisitar a sua cultura empresarial. O que é a cultura? É o propósito da sua empresa, a razão pela qual ela existe, a definição do negócio. Então, para que aquele negócio serve? Qual que é a proposta de valor? Por que as pessoas têm que comprar aquilo de você? Por que você é importante para as pessoas? A sua empresa, o seu produto, o seu negócio? Por que as pessoas deveriam pagar por aquilo? Essa é a ideia grande por trás da proposta de valor. Uma vez que você definiu a proposta de valor e está claro para você e para o mercado para que você existe, você tem a sua missão. Você vai atingir a sua missão como? Trabalhando no seu dia a dia, nas pequenas coisas que juntas vão construir a entrega daquela proposta de valor para o mercado. A gente não pode deixar isso, ou pelo menos não deveríamos, deixar isso solto. Quer dizer, isso não pode ser uma coisa que aconteceu. Você precisa planejar o que você quer e fazer o que precisa ser feito para chegar lá. E isso é justamente o que os empresários não costumam fazer. O empresário brasileiro ele é guerreiro, ele é criativo, ele é resiliente, mas ele não é um bom planejador, não é um bom estrategista em geral. Então acho que essa cultura está mudando no Brasil e hoje a gente vê muitas pessoas procurando, não só a nossa consultoria como outras, para fazer planejamento estratégico. Depois que você percebe o quanto o planejamento pode ajudar a sua vida na empresa, em relação a profissionalização, gestão, clareza, comunicação, a primeira coisa que as pessoas costumam falar para nós é: como é que eu fiquei tanto tempo sem trabalhar dessa forma? Então é importante a gente ter consciência, não estamos ainda fazendo o melhor que a gente pode fazer mais e melhor. Acho que o planejamento estratégico vem justamente para ajudar os empresários a fazer mais, melhor, com o mínimo de recursos possível. Se você se identificou com alguma das questões que aqui foram colocadas,
como por exemplo a sua necessidade de desenhar planejamento, a sua necessidade de construir o futuro, eu sugiro você ligar para a The Shopper Lab, porque a gente te ajuda a entender onde você está, te ajuda a pensar no que você deveria fazer para o futuro, te ajuda a desenhar esse planejamento e a implementar ele, a executar o planejamento. A gente faz a gestão, a gente monta o conselho, a gente faz tudo o que precisa para que você possa focar no que você sabe fazer e a gente no que a gente sabe, que é ajudar os empresários a fazerem as coisas com estratégia e planejamento.